Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje eu estou num local diferente. Eu trouxe as minhas filhas para aula de capoeira. Então a nossa aula vai ser um pouco mais corridinha e um pouco mais curtinha. Até a iluminação aqui, ó, é diferente. Uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês hoje é justamente sobre essa nossa dificuldade em estar fazendo as coisas com a vida seguindo, né? Estamos aqui dentro da aula de capoeira das meninas e tendo que estar falando sobre projetos de pesquisa. Enquanto eu estava cursando mestrado, como eu já contei, eu engravidei da minha primeira filha. Nada fácil, nada simples, pelo contrário, muito complicado para eu poder tentar terminar o mestrado com ela. Ela nasceu durante o mestrado e quando eu defendi, ela tinha 8 meses. Então, assim, todas as leituras, a minha revisão, as entrevistas, a análise dos dados, tudo foi feito com a minha filha ainda bebê. E isso é só para ilustrar o tipo de dificuldade que aparece enquanto a gente está tentando botar o nosso projeto para frente, né? Não é, que eu sempre falo, que não é fácil, não é simples, mas pode ficar descomplicado se nós tivermos ajuda. Durante a minha escrita, eu tive ajuda, eu tive uma rede de apoio, mesmo que ela não queria ficar. Então, assim, eu tive a minha mãe que ficava em casa com ela sentada, mas ela tinha que estar no mesmo ambiente que eu. Então, ao mesmo tempo que eu lia, estudava, escrevia, ela estava ali do meu lado, junto comigo, fazendo tudo junto comigo, né? Então, estar dentro da pós-graduação não é simples e tem essa dificuldade normal que todos nós temos em qualquer área da vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem a sensação de que vai entrar na pós-graduação ou que vai tentar escrever um projeto e as coisas vão se alinhar para que a gente consiga escrever. Não vão alinhar. Tudo até descompensa, sai até do que é normal, até piora. Para você conseguir escrever, é tudo muito complicado. Então, por isso que quando eu estou falando com vocês, eu dou sempre ênfase à questão da organização, em deixar tudo anotado, em deixar tudo marcadinho. Porque essas situações como a de hoje, eu tenho que levar as meninas. Se não tivesse tudo anotadinho, tudo marcadinho, não daria para estar aqui falando com vocês. E outro exemplo, como eu tive a minha filha no final do meu mestrado, como que eu ia dar conta de escrever o que eu tinha que escrever com uma criança de 0 até 6 meses em casa, né? Para, amamenta, papinha, introdução alimentar, isso tudo, a minha filha era um bebê. E mesmo assim, no dia da defesa, ela estava lá comigo, eu defendia a minha dissertação com ela, porque ela não ficava longe de mim ainda. Então, eu resolvi entrar hoje, assim, aqui, até mesmo como incentivo, né? Se você está tendo algum tipo de dificuldade para poder escrever, para desenvolver o seu texto, né? Que isso acontece, a gente às vezes tem muita dificuldade de desenvolver o nosso texto, porque a escrita é algo muito solitário, é muito desgastante, você fica muito tempo parado, dedicado a escrever, e isso não é simples, vou sentar. E não é simples, né? Não é fácil você pegar e tirar uma parte do seu tempo para poder estar sentado escrevendo. Quando isso não está organizado, isso fica ainda mais complicado. Então vamos lá. Se a gente quer fazer um projeto de pesquisa do zero, primeira coisa, cronograma. Vamos organizar o seu tempo para que você possa escrever esse projeto de pesquisa do zero. Depois, a gente precisa seguir todos os campos do projeto, porque cada campo responde perguntas de um campo à frente. Se você tiver isso tudo organizado, as coisas ficam muitíssimo mais simples, entendeu? E as dificuldades, minha gente, elas existem o tempo inteiro para todo mundo.
Eu tive um orientador maravilhoso no mestrado, que ele falava para mim assim: Joyce, a vida não vai parar para você escrever sua dissertação. A vida não vai parar para você terminar o seu mestrado. E isso é muito sério, porque assim, a vida só não para como ela continua em alta velocidade. E você precisa continuar escrevendo, você precisa terminar o seu trabalho. Se você está fazendo uma pesquisa de campo, você precisa ir a campo. Se você está fazendo uma entrevista, você precisa fazer entrevista mesmo com todas as adversidades da vida. Né? Quem tem filhos, como eu, tem que cuidar da criança, tem que fazer comida, você tem que ver escola, tem dia das mães, tem a festinha, tem isso, tem aquilo. A gente tem que continuar. Então, assim, dentro de todo o arcabouço que a gente tem que ter, teórico, metodológico, tem uma parte que a gente precisa cuidar, que é a cabeça. Mas cuidar da cabeça como? Tendo a consciência que as adversidades não vão deixar de acontecer. E mesmo elas acontecendo, a gente precisa continuar. Tem uma questão que é muito importante. Você não precisa você não precisa escrever 3 parágrafos por dia. Mas você pode escrever 2 linhas. Você não precisa pensar no seu projeto de pesquisa o dia inteiro. Mas você pode tirar uma parte do seu dia só para você resolver coisas que estão pendentes do seu projeto. Gente, todo mundo trabalha, né? Você não vai deixar... São pouquíssimas pessoas que têm a oportunidade de deixar de trabalhar para escrever o seu projeto, para estar no pós-graduação. Então, quando você está lá dentro, você está na pós-graduação, você está estudando, está fazendo disciplina, está vivendo a vida, que a gente não para de viver, e está trabalhando. Eu, que era professora de educação física, eu tinha uma matrícula a quilômetros de distância, tanto da minha casa quanto do mestrado. Isso não pode impedir a gente. Então, assim, organizem-se. Como que a gente começa essa organização? Essa é a dica de ouro, que eu nem pensei em colocar, mas eu vou colocar. Como que a gente se organiza? Fazendo uma coisa por vez. Não fiquem atabalhoados, porque eu tenho que fazer a revisão. Não. Faça tudo passo a passo. Se entregue no passo a passo. Se você precisa resolver qual é o seu tema, então você resolve primeiro o seu tema. Se você precisa montar o seu título, você pega e monta o seu título. Faça cada coisa por vez, uma coisa por vez, devagar. Por quê? Porque você vai trabalhar. Você vai para o seu trabalho pensando no seu tema. Quando você volta no horário do almoço, você vai anotar ideias sobre o tema. Quando você chega em casa, você vai estar morto, você vai dormir. No dia seguinte, você só vai fazer mais uma anotação sobre esse tema. Não se apresse, não se afobe, dá tempo para fazer, principalmente se você tiver acompanhamento. Estou aqui. É só pegar e a gente começar a acompanhar, a conversar. Não, é o que eu sempre falo, não é fácil, não é simples, mas dá para ser feito. Quando eu estava no meu segundo mestrado, eu tinha uma colega, ela era do doutorado. Ela tinha 2 filhas e ela funcionária da Caixa Econômica. E ela estava cursando doutorado sem pedir licença do trabalho. Como que ela estava escrevendo? Eu só estava grávida. Ela já tinha 2 filhos e ainda era funcionária da Caixa. Então, assim, ela não tinha a liberdade que eu tinha como professora, né? De trabalhar 16 horas. Então, eu tinha alguns dias que eu estava em casa. Ela não tinha isso. Ela trabalhava todo dia e alguns dias ela tinha que ir ela ia para o doutorado. Eu ficava me perguntando como ela fazia. E ela foi muito gentil e falou para mim: Joyce, é uma coisa de cada vez. Quando eu estou em casa, eu posso estar fazendo comida. Eu vou pensar mais ou menos o que eu vou escrever. Criança dormiu, eu estou escrevendo. Então, assim, no meu caso, eu precisei fazer isso e é isso que eu faço. Porque eu tenho 2 filhas, tenho que estar aqui falando com vocês, né? Eu tenho que criar conteúdo, são os cards. Tem pessoas que entram em contato comigo para que eu faça a leitura de projetos. Então, tudo precisa ser organizado. Quando a gente não organiza, fica tudo muito, muito pesado, porque você fica com a sensação que precisa resolver tudo ao mesmo tempo. E não precisa, né? Se você fizer uma coisa por dia, você já resolve grande parte do problema. Agora vamos lá. O tema de hoje que a gente vai conversar é sobre referências
no fim do seu projeto. O que seriam as referências, né? O que seriam as referências? As referências são todos os textos que você leu. Todos eles. Ah, eu li isso aqui porque eu achei interessante. Ele é a sua referência, porque de alguma forma ele te ajudou a pensar sobre o tema. Então, assim, quando a gente fecha o projeto, ou antes dele, que é a minha dica, outra dica de ouro, você ter um arquivo separado só para as suas referências. Você vai separar um arquivo de Word, um texto, em que você só vai colocar os autores e os textos que você leu. Ai, Joyce, mas eu li esse texto, não tem nada a ver com o tema. Será? Onde ele te ajudou a pensar o tema? De repente você ainda não sabe, mas ele pode ter algo a ver com o tema. Não deixe de colocar ele lá, tá? Mesmo que no final, quando você for entregar o projeto, né, ao programa, você retire este texto, mas em princípio você coloca todos os textos que você leu nesse arquivo separado. Por que não pode ser um arquivo junto com o texto já? Porque vai te dar mais dificuldade para você diagramar depois, né? Então deixa ele separado. Isso eu ensino no meu curso, como que a gente faz a diagramação do projeto de pesquisa. Mas as suas referências você pode deixar elas separadas, num texto separado, que depois a gente vai pegar e vai passar esse para o arquivo final. Então, o que a gente faz? Eu li um texto que me interessou sobre o tema. Eu li um texto que eu achei relevante, que falava sobre parte do tema. Você pega, anota assim, gente. É autor, vírgula. Autor, assim, sobrenome, vírgula, nome, ponto. O título do livro. Ponto. Editora, 2 pontos. Cidade, ponto, o ano, P ponto, a página. É nesse esquema. Por que esse esquema? Porque é assim que é a formatação da BNT. Se para cada texto que você lê, você já fizer a anotação dele de acordo com a regra, na hora que você for passar isso para o texto, para o arquivo final, vai ficar muito mais fácil, né? Mas se são 2 autores, se são 3 autores, se é artigo, não tem problema. Faça desse jeito. Sobrenome do autor em caixa alta. Nome do autor. Ponto. O título do texto que você leu. O título dele. Aí, se for um livro, é o título do livro. Se for um artigo, é o título do artigo. Se for o artigo, óbvio, você vai botar a revista do lado. Põe o título, logo depois a revista de onde você tirou. A editora, a cidade, o ano e as páginas que compõem aquela parte que você leu. Se foi um livro, um capítulo, você pega esse capítulo e coloca lá, da página tal a página tal. Se foi um artigo, você coloca o do início ao fim, de página 13 a página 24, né? Se for só o capítulo do livro, você não vai botar o livro todo, você vai pegar só o número de páginas que estão naquele capítulo que você leu. Tá bem? E coloca isso num arquivo separado. Porque quando a gente for diagramar o final, o projeto, no final, quando você for diagramar tudo, você vai copiar esse texto e vai colocar já no formato pronto. Só para você entregar. Entendeu? Isso facilita, porque não fica algo anotado aleatório, que você tem que ficar catando em vários lugares. Porque eu tô falando aqui. Tá bom? Tô dando aula. Gravando vídeo em outro lugar? É. Oi, gente. Oi, gente. Tá bom? Vai lá, que eu já tô indo lá. Deixa eu terminar aqui. Já tô acabando, tá? Não pode pegar água não, Manuela, lá dentro. Desculpa. E aí, você pega a referência e você vai colocar ela num arquivo separado. Oi, meu bem. Legal. O tio já tá chamando, ó, já foi todo mundo, pode ir, meu bem. Quando você for pegar, provavelmente, essa foi a menor. Aqui são 2.
né? Então, assim, são 2 filhas, 2 funções para a gente poder fazer tudo que tem que fazer. Você vai, quando você tiver esse arquivo separado e já tiver com a sua diagramação pronta, você vai copiar esse texto que você deixou no arquivo separado e vai colar na diagramação pronta. Olha que maravilha! Você não vai precisar ficar editando autor por autor, porque já vai estar mais ou menos no esquema. E eu vou ensinar um truque, que eu tenho um truque para fazer isso manual, para você aprender a fazer e não ficar dependendo de software. Que qual o problema? É ótimo a gente ter um software que agiliza tudo, que faz tudo pronto, é maravilhoso, eu usei. Mas qual a questão? O software ele ajuda quando você está no final da dissertação, no final da tese, que são muitos, assim, são muitas referências. Mas para um pré-projeto você não vai ter 120 referências. Você vai ter, sei lá, 15, 10, dá para fazer manualmente. E você não precisa ficar com toda aquela coisa de aprender como usar. Se você já sabe, bingo, tá ótimo. Mas se não sabe, você não precisa aprender a usar os Zotero, aprender a usar o Mendeley para colocar 10 autores no final do seu pré-projeto. Não precisa. Você pode aprender isso depois com calma, numa boa. Então, minha gente, como é que a gente resume a situação das referências? Colocar todos os textos que você leu, artigos, teses, dissertações, livros, coloca no arquivo separado. Como que você faz essa anotação? Autor, sobrenome, nome do autor, título. Depois do título, se for um artigo, a revista que foi. Se for um livro, você vai botar a editora e a cidade, ok? Depois, o ano, né? E as páginas que você leu. Por que a gente faz isso? Porque durante a sua fundamentação teórica, você vai ler uma gama de textos. Você vai ler muita coisa sobre o seu tema. Porque se você não fizer esse tipo de leitura, você não tem como embasar o seu tema para defender ele, né? Para tentar entrar. Você não pode tentar a entrada no programa de pós-graduação só com o que você acha da sua ideia. É a primeira coisa que eu vou te perguntar. De onde você tirou isso? Isso veio da onde? De qual autor? Você está falando isso baseado em quem? Para não passar por esse tipo de perrengue, se isso aí foi baseado em quem, você já vai ter lido os autores mais interessantes sobre o tema que você escolheu. Fazendo isso, anota. Sobre a leitura. Você vai fazer a leitura bonitinha, coisa e tal. E você vai marcar os textos, as partes mais importantes e tal. Por quê? Porque você vai usar essas partes como citações. As citações, elas não falam por você. Elas apoiam o que você fala. Então você pensou, né, uma argumentação legal sobre o seu tema, muito interessante. Poxa, mas isso aqui é muito legal, não posso deixar passar. Qual o autor que falou sobre isso? Aquele autor tal. Aí o que você faz? Você pega a referência dele, vai lá nele, e pega o trecho que está embasando isso que você achou super legal. E você pode colocar ele do jeito que ele está, entre aspas, no seu texto. Isso é uma citação direta. As pessoas têm o hábito de usar a citação como como é que eu vou dizer? A citação direta como se fosse o autor falando por mim, no caso, né? Não é isso. Citação direta é o autor embasando, assim, reforçando aquilo que você está dizendo. Entendeu? Você pode, você pode, claro, né? A gente pode tudo. Mas é melhor você usar o autor para te ajudar a falar do que botar ele para falar por você. Porque senão quem é você? O que você acha sobre isso? A gente não fala sozinho, mas também a gente não precisa ser mudo. Você pode falar sobre o que você acha do tema, sempre num tom de condição e possibilidade e sempre tendo um autor para te ajudar. Como é que ele te ajuda? Com as citações, com as paráfrases. Você escolhe um trecho, você monta
esse parágrafo falando o que você acha do tema, que você viu, que você leu, que pereré, pururu, tcharará, tcharará, que segundo, porque de acordo com, esse de acordo com é vida, de acordo com fulaninho de tal, aí você põe a citação do fulaninho de tal, ele dizendo aquilo tudo que você falou. Por quê? Porque tudo que você pensou está apoiado na leitura que você fez deste autor. E fala pra mim onde é que esse autor tem que estar, meu amor, lá naquele arquivo separado de referência. Porque se você não tiver esse arquivo, você vai perder esse autor e depois pra achar, dá vontade de chorar. Tá bem, gente? Então, assim, sobre as referências, é mais para pré-projetos, né? A minha dica, né, a minha orientação é mais para aprendam a fazer a diagramação, né, a montagem da referência manualmente, né? Para que quando você for usar o software, você saiba se está... Porque às vezes vem falhas. Aí a pessoa fala assim, mas como que a pessoa vai descobrir que está errado? Gente, é tanto nome. A gente que analisa projeto, a gente vê a falha de longe. Eu digo para vocês, a gente vê que a página não está no lugar certo, que não está em negrito, o que tem que estar em negrito. Então, assim, saibam fazer manualmente, não é difícil. E para um pré-projeto, é aquilo que eu falei, você não vai usar 120 referências, não vai colocar ali 120 autores, gente, porque não dá tempo, né? Então, vocês vão botar 15, 10 autores e dá para colocar bonitinho ali. Faça manualmente, aprenda a fazer, aprenda a usar as regras da BNT. Isso poupa dinheiro, porque o seu revisor vai olhar só a parte ortográfica na sua dissertação, ele não vai ficar observando as regras da BNT. E quando você for escrever a sua dissertação, você já vai saber fazer a diagramação pronta da BNT, porque eu já vou ter te ensinado isso. Você já vai ter aprendido comigo no pré-projeto, na sua dissertação você vai tirar isso de letra. Então, assim, escreva, tenta fazer a regra da BNT bonitinha para referências. Deixa num arquivo separado todas as leituras que você fez. Se no final, quando você for passar para o arquivo que vai entregar para o programa, você achar que Isamitiba não tem nada a ver de estar ali, você tira o Isamitiba e bota o restante que você acha que tem que haver. Mas não deixe de anotar todos os autores, todos os textos que você leu, que às vezes você não vai usar no pré-projeto, mas lá na dissertação você vai falar de repente daquele autor. Como? Eu li isso lá atrás, qual foi o autor? Faça isso sempre, até para os trabalhos que você for fazer dentro do programa, das disciplinas, anote sempre a sua referência. Deixa sempre no cantinho, põe lá o nome do arquivo, referências, referências não prontas, e deixa lá separado, tá? E sempre sobrenome, nome, título da pesquisa, se for um artigo, a revista, se for um livro, é o título do livro, cidade, editora, cidade, ano e página, ok? Vamos ver mais o que? Esse cuidado com relação às citações, né? De como que você vai utilizar as citações, né? Como que você vai pegar a parte que você selecionou, né? A parte que você selecionou do artigo ou do livro, e como que você vai colocar isso no seu texto, né? Sempre para... aqui a luz tá ótima, tá melhor do que lá. Você vai botar isso sempre apoiando aquilo que você acha que você leu, que você estudou, aquilo que você compreendeu, você vai colocar a citação para te apoiar. Por favor, não coloque a citação do autor falando por você, porque não é isso, tá? A citação é o autor apoiando aquilo que você falou. Uma outra falha que eu cometi, e eu já digo logo de cara, não se começa texto com citação, se começa texto com paráfrase não, epígrafes. É a mudança do local.
começa você pode começar o texto com uma epígrafe, que é uma frase bonita, uma parte de uma música, mas não coloca uma citação direta para começar o seu texto. Comece o seu texto. Quem está falando é você e não o autor. O autor já falou, ele tem o livro dele, ele tem o artigo dele, é um intelectual e tal, já tem as coisas dele. Você que vai falar. Então você pegue e escreva o que você acha. Para chegar até este ponto, precisa estudar e saber muito bem sobre o seu tema. Qual o seu tema, o que você quer deste tema, que é o seu objetivo. Tudo bem? Qual a possível resposta, qual a possível solução para o problema que o seu tema te gerou, porque o tema ele gera problemas. Se o tema que você escolheu, a forma como você escolheu, não gerou nenhum tipo de problema, temos um problema. Porque para que você vai fazer a pesquisa se você não precisa de uma resposta? Então, enquanto você estiver pensando no seu tema, você pensa qual a questão que esse tema incita. Né? Você pensou num tema, vamos viajar aqui, estou aqui na capoeira. Qual é um problema que a capoeira pode incitar? Vamos ver assim, qual seria a consequência cognitiva das aulas de capoeira para crianças? Pode ser uma questão de pesquisa, mas qual o meu tema? A capoeira. Qual a minha questão? A questão cognitiva nas crianças. Entendeu? Sempre que você pensar no seu tema, ela tem que ter uma questãozinha para que você possa pesquisar e responder. Tá? Mas não vou me aprofundar nisso hoje não, porque hoje a hora é sobre referências. E eu acho que sobre referências eu consegui dar um tchananã, né? Assim, deu um tchananã, que é essa questão de deixar a referência separadinha e guardadinha para você poder usar depois, tá? E como que você usa as citações. Tá beleza, minha gente? Então, dia 11 de junho, nós faremos uma masterclass em que nós vamos montar um projeto de pesquisa juntos. Olha, já eu vou liberar o link para inscrição. Eu queria assim muito que vocês participassem para a gente poder conhecer, conversar, entendeu? E vamos montar um projeto do zero. Se você não tem tema, se você não escolheu o seu programa de pesquisa, vem comigo e vamos pensar como que a gente vai fazer isso. Como que vai ser essa masterclass? Montar o programa de pesquisa, desenvolver o tema da pesquisa e como achar um programa. Em tese, em resumo, vai ser isso que a gente vai fazer, tá bom? Se você gostou dessas minhas dicas, se você está achando legal, por favor, vamos seguir o canal. Nós temos um canal também no YouTube em que eu coloco todas essas aulas. As aulas vão começar a ser no YouTube logo. Curte, gente, se inscreva no YouTube e vamos em frente que vai dar tudo certo. Não é fácil, mas dá para fazer quando tem alguém segurando a sua mão e eu tô aqui para isso. Vamos montar um projeto de pesquisa do zero. Minha gente, um beijo enorme, que daqui a pouco eu tenho que pegar as minhas meninas. Um beijo enorme, até segunda-feira e vençam as adversidades. Que seja adversidade para escrever, que seja adversidade para ler. Nada é fácil. E lembra sempre, você quer entrar num programa de pós-graduação ou você já está lá dentro, e vou te falar, a sua vida não vai parar para que você termine o seu mestrado, o seu doutorado. Pelo contrário, a vida ela vai dar uma reviravolta que você nem imagina. Mas isso aí é um papo para a gente ter numa aula mais quietinha entre a gente, ok? Vamos lá, força, coragem, escrevam, leiam bastante, escolham o tema e delimite seu tema, que isso aí já resolve metade do que a gente precisa fazer. Segunda-feira eu tô aqui novamente, 19h50, provavelmente no nosso bate local normal, tá beleza? Beijo grande, até segunda.